Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar sequência no curso. Peço desculpas um pouco pelo atraso na postagem do conteúdo, mas a ideia é que a gente dê sequência no curso, começando hoje uma nova temática, um novo bloco de reflexões que são tão fundamentais quanto as anteriores, né? A gente passou nossas primeiras 4, 5 semanas discutindo um pouco de história e cultura afro-brasileira, africana. E a ideia agora é a gente partir um pouco para a temática indígena, já que o nosso curso precisa dar conta das duas coisas, né? E aí, pensando um pouco nisso, eu elaborei uma primeira aula, enfim, elaborei slides, como sempre eu faço, e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês para que a gente pudesse começar, né? Acho que vai aparecer aí, só um minuto, a tela aparecer, já vai carregar aí para vocês, está aí. Bom, a ideia da aula de hoje, então, é a gente introduzir um pouco a questão indígena dentro do curso, e para isso eu criei uma aula que eu nomeei A História contra o Esquecimento. Já não é novidade para vocês, já há algum tempo a gente tem discutido o quanto as narrativas que nós estamos habituados a escutar, a ler, o quanto elas carregam uma história que é fundamentalmente branca, europeia, né, criada pelas elites. Já discutimos muito sobre isso, né? E o que a gente tem tentado fazer de alguma maneira dentro do curso é dar voz a outras narrativas, dar voz a outros personagens, a grupos que são usualmente silenciados por essa narrativa mais tradicional da história, né? Então, um dos grandes objetivos que eu tenho como professor de história, que esse curso tem dentro da formação de vocês, é pensar como é que a gente pode criar narrativas que lutem contra esse esquecimento, que lutem contra esse silenciamento de determinadas partes da sociedade brasileira, né, de determinados grupos da sociedade brasileira. E, na verdade, a aula de hoje não vai falar de um passado tão distante, né? A gente tem conversado muito sobre história africana e falado basicamente sobre o século XIX, sobre o século XVIII, um pouco sobre a colonização. Hoje a gente vai falar de um fato extremamente recente, de um evento histórico extremamente recente, né? Eu imagino que assim que virou o ano de 2022 para 2023, vocês tenham acompanhado nos jornais, nos portais de notícia, na internet, no rádio, enfim, notícias, imagens, algumas informações sobre a crise humanitária Yanomami, né? Não sei se todos vocês já tinham ouvido falar desse povo indígena Yanomami, mas imagino que quando isso pipocou na mídia, quando isso ganhou atenção midiática, vocês tenham ouvido falar dessa crise humanitária que aconteceu principalmente ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, né, no estado de Roraima. Quando veio à tona a morte ou a notícia da morte de muitas crianças indígenas Yanomami, né? E aí isso voltou todas as atenções para aquele território que estava sendo alvo de invasão de mineradores, né, da prática da extração de ouro ilegal, e como isso estava impactando a vida dos indígenas locais, né? Diversas fotos começaram a circular, fotos assim estarrecedoras de crianças subnutridas, de pessoas idosas subnutridas. Começaram a aparecer relatos de fome, de prostituição, de morte por envenenamento, enfim, criou um panorama geral de superlotação dos postos de saúde indígena e, ao mesmo tempo, esses casos deflagrantes desculpa, esses casos flagrantes de desrespeito aos direitos humanos e aos direitos dos povos originários no Brasil, né? E talvez a imagem mais chocante, a mais poderosa de todas, tenha sido a dessa criança, né? Ela foi uma das 570 vítimas, 570 crianças, pessoas com menos de 5 anos, que morreram nos últimos 4 anos em território indígena Yanomami, né? Foram mais de 570 crianças. E por que eu disse que isso é muito emblemático, né? Porque essa crise explodiu exatamente no momento em que a gente tinha uma troca de governo, a gente tinha uma troca de presidente, e que, em teoria, começava uma certa esperança dentro do Brasil em relação a como as minorias, a como esses povos usualmente marginalizados seriam tratados daqui para frente, né? Ao mesmo tempo, 2023, a gente já falou um pouco sobre isso, é o ano em que a gente completava 20 anos da lei, é o ano em que a gente completa 20 anos da lei 10.639, já falamos muito sobre ela no curso também, né? A lei que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Essa lei é modificada 5 anos depois pela 11.645, instituindo também a obrigatoriedade do ensino indígena, ou seja, há 15 anos nas escolas, na educação básica brasileira, nas instituições de ensino do Brasil, é obrigatório que se aprenda, como parte da formação dos estudantes, história indígena também, né? Ou seja,
2 décadas, 1 década e meia depois dessas leis, é estarrecedor que casos como esse explodam na mídia e chamem a atenção da maneira como chamaram, né? Bom, depois eu vou deixar um videozinho ali nas indicações complementares, para que vocês possam aprofundar um pouco mais a questão, mas basicamente eu queria que a gente entendesse um pouco como é que isso foi possível, né? Porque uma das coisas que mais me incomoda é pensar como é que a gente cria um estado de coisas, um estado-nação, que é alicerçado não só pela exclusão, marginalização e morte de população negra, mas também por coisas como essa. Como é que a gente permite que nosso país chegue à beira desse colapso humanitário e que trate dessa maneira cidadãos reconhecidos pela Constituição de 88, né? E aí, só para a gente entender bem rapidamente, de maneira muito geral, o que aconteceu, a crise Yanomami acontece exatamente onde eu deixei circulado aí no mapa, né? Então, se vocês observarem do lado direito, tem o mapa do Brasil, enfim, do Estado-nação brasileiro, das fronteiras políticas brasileiras, e eu circulei ali próximo da onde a gente chama de Cabeça do Cachorro, aqui no estado do Amazonas, né? Cabeça do Cachorro aqui, bem do lado da divisa que o Brasil faz com a Venezuela, estado de Roraima está aqui, toda essa área circulada em vermelho, mais ou menos, corresponde ao que a gente chama de território indígena Yanomami, né? Que é um território transnacional, ele não obedece a fronteiras políticas nacionais. Tem indígena Yanomami na Venezuela, tem indígena Yanomami no Brasil, tem indígena Yanomami morando em territórios venezuelanos, que pertencem à Venezuela, e também ao Estado brasileiro, né? E aí, se vocês olharem para o lado esquerdo dessa tela, tem um mapa aproximado dessa região de fronteira do Brasil que mostra exatamente a demarcação, o lugar onde estão esses indígenas Yanomamis, né? E aí você vai ver que metade desse território está dentro do Brasil, metade está dentro da Venezuela, e é exatamente nesse território que aconteceu a crise humanitária. E aí, só para entender rapidamente, toda essa região, ela teve em relativo isolamento em relação à civilização branca, até mais ou menos, pelo menos no Brasil, até mais ou menos a década de 70. Né? Contatos já haviam sido travados, já havia tido circulação de europeus pela região, mas esse território vai ser mais progressivamente incorporado ao Estado-nação brasileira, às políticas estatais brasileiras, na década de 70, durante o período militar. E o grande problema de toda essa região é que ela tem um subsolo repleto em minérios de ouro, né? Tem muito ouro nesse território. Isso sempre chamou a atenção, não só de mineradores legais, mas também do Estado brasileiro, né? E desde a década de 70, uma série de fluxo de pessoas migram para a região com a intenção de explorar esse ouro. Leis vão sendo criadas, reservas indígenas vão sendo criadas, isso dá uma amenizada na situação, mas o nosso último governo, de maneira muito resumida, com a flexibilização de muitas leis ambientais, com o enfraquecimento de órgãos de fiscalização e controle, como a FUNAI, etc., você vai ter um grande afluxo de pessoas para a exploração do ouro na região, a ponto de você chegar a ter mais mineradores nesse território do que propriamente povos indígenas, né? Um completo absurdo. É uma região relativamente isolada, mas com muita presença do garimpo ilegal. Esse garimpo ilegal vai trazer uma série de problemas para a região, né? Desde a violência do contato desses mineradores com povos indígenas, até mesmo a contaminação da água por mercúrio, que é o principal produto usado para fazer a limpeza do ouro, casos de introdução de bebidas alcoólicas em aldeias indígenas, prostituição, etc., né? E toda essa situação que vem sendo acumulada ao longo de muitos anos vai levar até a crise humanitária. Isso é um quadro muito resumido do que aconteceu. Vocês podem se aprofundar com o vídeo que eu deixei ali de leitura complementar para vocês, né? Mas basicamente é nesse território que vai se processar a crise humanitária e essas fotos estarrecedoras de populações indígenas maltratadas, né? O que é um negócio particularmente interessante, porque quando vira o mês, né, e a gente sai de 2022 e entra em 2023, e a gente tem uma cerimônia de posse do novo presidente, talvez uma das cenas mais bonitas dessa cerimônia de posse, ou mais emblemáticas, pelo menos, tenha sido o momento em que o presidente eleito subiu a rampa do Planalto, acompanhado de uma série de pessoas que mostrariam a diversidade desse território nacional, né? Então, desde homens e mulheres brancos, o cacique Raoni, uma grande liderança indígena, sobe a rampa do Planalto como presidente, crianças negras, pessoas cadeirantes, quer dizer, em tese, esse governo que subia ao poder em 2023 estava propondo um acordo de reconstrução nacional que levaria em conta tudo aquilo que o governo anterior não teria levado, né? Que é, de alguma forma, olhar para essas minorias, olhar para essas pessoas que estiveram sistematicamente excluídas e foram violentadas durante os 4 últimos anos de governo, né?
E a foto, enfim, essa foto circulou por toda a mídia, fez muito sucesso, mas tão logo esse governo tomou posse, estoura a notícia da crise humanitária Yanomami. Tão logo esse governo toma posse, pouco tempo depois, uma tese começa a circular com muita força pelo Congresso Nacional, pelo Senado, e que depois, inclusive, vai ser votada, vai continuar sendo votada no STF, ela já foi votada atualmente, mas no momento ela ainda estava em votação e apreciação, que é a tese do marco temporal, que seria um verdadeiro crime constitucional contra essas populações, né, caso ela fosse aprovada. Então, essa coisa louca. No momento em que você está com uma troca de governo, em teoria, mais democrático, mais inclusivo, no momento em que você está completando 20 anos de uma lei que vem para fazer reparações históricas, para tratar das narrativas silenciadas, exatamente no momento em que, em teoria, a nossa democracia talvez voltasse ao seu padrão usual de normalidade ou de quase normalidade, explodem esses problemas com os grupos indígenas, né? E aí a Laerte, a cartunista que trabalha principalmente para a Folha de São Paulo hoje em dia, né, publicou uma charge que é um soco no estômago, né, um murro no estômago, que é exatamente essa, né? Está reproduzindo a ideia de subir a rampa do Planalto, do presidente eleito, Lula, e aí você tem uma mão puxando o indígena, né? Mostrando que talvez essa diversidade não saísse do papel, ou que há interesses ou grupos muito mais fortes atuando a ponto de não deixar que esse Brasil diverso de fato se concretize, né? A charge é um murro no estômago. Exatamente porque nesse momento, logo no começo do ano, começa a discussão sobre o tal do marco temporal. E aí, o que basicamente diz esse marco temporal, né? Também vou resumir a questão aqui para vocês, mas o que alguns políticos brasileiros, especialmente ruralistas, pessoas ligadas ao agronegócio, ao comércio ilegal de ouro, ou seja, pessoas diretamente interessadas em territórios indígenas, o que essas pessoas queriam fazer valer, né, era a tese de que os indígenas só teriam direito a ter terras demarcadas ou a se tornarem soberanos sobre determinadas terras, apenas aquelas terras em que eles se encontrassem a partir do dia 5 de outubro de 1988, que é a data de promulgação da nossa atual Constituição. Basicamente, o que se defendia com a tese do marco temporal é isso. Os indígenas têm direito a reivindicar terras em que eles estavam desde o dia 5 de outubro de 1988, ou seja, do momento da promulgação dessa Constituição. Qualquer território que eles habitassem anteriormente a essa data não tem direito de ser demarcado mais, né? Qual o grande problema, né? Essa tese não leva em consideração toda a história indígena anterior, toda a presença dos indígenas no Brasil e de como eles foram sistematicamente expulsos das suas terras desde pelo menos o final do século XIX, né? Esse marco temporal trazia uma série de outros problemas, né? Então, além do lance de querer só reconhecer as terras que eles habitavam a partir do 5 de outubro de 88, a lei do marco temporal que tramitou durante o Congresso, o projeto de lei, né? Também previa a possibilidade de grupos missionários atuarem na Amazônia, de fazer contato com indígenas isolados, permitia a possibilidade de que algumas atividades econômicas fossem desenvolvidas em territórios indígenas, contando com a participação dos povos indígenas, permitia que um determinado estado ou governo, né, um governo, se decidisse que, de repente, aquele grupo indígena perdeu a sua cultura original, ou de alguma forma teve a sua cultura, sei lá, modificada pela civilização branca, se um Estado cismasse que aquele grupo não era mais indígena, teria o direito de reaver as terras de novo. Enfim, há uma série de problemas em relação ao marco temporal. Isso tramitou pelo nosso legislativo, foi aprovado, né? Depois foi para a presidência da República, teve uma série de vetos, voltou de novo para o Congresso. No meio disso tudo, o STF determinou que isso é inconstitucional, essa tese jurídica. Então, a gente está tendo um embate entre poderes e a gente não sabe muito bem para onde é que isso vai caminhar agora, né? Porque o Congresso pode eventualmente derrubar os vetos do presidente. Estou resumindo também a situação, mas tudo isso para dizer o seguinte, né? Em 2023, ou seja, no começo desse ano, estava no centro da discussão da vida política brasileira exatamente quem são os indígenas, quais são os seus direitos e como é que o nosso Estado-nação, o nosso país, lida com eles. E no meio disso tudo, uma crise humanitária violentíssima que levou à morte mais de 570 crianças e deixou um legado de desrespeito aos direitos humanos impressionante. E como historiador, como alguém que estuda diretamente essas questões, uma das coisas que mais me preocupa, ou que mais me leva a pensar é
como é que a gente chega nisso, né? Como é que a gente permite um estado de coisas, uma sociedade, um tipo de política que permite um extermínio sistemático, a exclusão sistemática de grupos como os dos povos indígenas, né? E aí, eu fiquei pensando, né, o que a história tem a ver com tudo isso e como é que a gente explica essa coisa. E uma das respostas possíveis, eu acho, para a questão é exatamente a que eu vou tentar formular aqui com vocês. É que a gente só consegue criar um estado de coisas ou uma política nacional, uma sociedade que vê com certa naturalidade o extermínio de coisas que são diferentes do que essa sociedade impõe como regra ou como normativo, porque narrativamente a gente cria uma situação de coisas que permite esse tipo de realidade. Já vou me fazer entender um pouco melhor, né? Bom, eu sou professor de História, eu atuo no ensino médio, dou curso para vocês, enfim, na graduação de vocês em processos gerenciais, mas também atuo bastante no curso de licenciatura em Pedagogia. E esse ano eu fui responsável por uma disciplina chamada Educação em Relações Étnico-Raciais, trabalhei um pouco a questão indígena com eles, e dos exercícios que usualmente eu sempre faço em sala de aula, eu já tinha mostrado um outro exercício para vocês, é tentar quebrar um pouco algumas ideias, alguns essencialismos que a gente tem a respeito de determinadas culturas, né? Então, uma das atividades que eu fazia com os alunos frequentemente era pedir para os alunos, nesse slide, é um slide criado propositalmente para isso, para que eles me apontassem quem era o indígena do slide, né? Então, você tem aí, né, 5 fotos, 5 personagens, e eu pedia para que me apontassem o indígena. Olha que coisa interessante. Desses 5 personagens, apenas um não é indígena, todos os outros são, né? E as pessoas apontavam frequentemente aquele que não era indígena como sendo indígena. Então, se você olhar nessa foto, você vai ter, por exemplo, do lado esquerdo, em cima, o Denilson Baniwa. Denilson é do povo Baniwa, um povo do norte do Amazonas, do Rio Negro, do Alto Rio Negro, e ele é um artista gráfico, um ativista dos direitos indígenas, muito importante nos dias de hoje, um cara com uma obra interessantíssima, indígena, né? O Denilson Baniwa é indígena. Do outro lado, em cima, você tem o primeiro médico formado pela UEM, é um médico, está de jaleco, está ali com estetoscópio, né? É um médico indígena, de origem indígena, né? Você tem embaixo dele o Gerson Baniwa, também do povo Baniwa, que eu acabei de explicar, um dos professores universitários que trata sobre a questão indígena mais respeitados no Brasil, um grande intelectual, né? Do outro lado, também uma médica formada em faculdade de medicina, agora não me lembro exatamente a faculdade, mas era alguma faculdade do sul do país, e no centro, uma moça branca fantasiada, as pessoas ainda têm o costume de usar fantasias de indígena, né? Embora haja toda uma crítica a respeito disso, mas é uma moça branca fantasiada de indígena. E normalmente as pessoas dizem que ela é indígena, a única não indígena da foto é tida como indígena. E se eu pergunto por que dessa escolha, as pessoas respondem prontamente, porque ela tem pena na cabeça, porque ela tem um determinado tipo de indumentária que está no imaginário das pessoas sobre como deve ser ou como deve se comportar o indígena. O que isso me diz como professor? Que as pessoas carregam um determinado imaginário sobre o que é o indígena, que parte de uma lógica essencial, né? Muito, muito, muito preconceituosa e racista, a ideia do indígena como um ser único, com hábitos únicos, que está no meio da floresta e usa pena na cabeça, né? E desconsidera o fato de que os indígenas, assim como qualquer outro tipo de cultura, além de serem muito diversos, eles também se transformam ao longo do tempo, né? Ninguém espera que um português do século XVI, que andava de armadura, seja o mesmo português do século XXI, né? Mas a gente espera que o indígena de hoje seja aquele indígena isolado, falando uma língua estranha, normalmente com cabelo liso e pinturas corporais. Não que esse indígena não exista, ele existe, mas isso não representa a totalidade nem a diversidade dos povos indígenas no Brasil. Vejam, hoje a gente tem pelo menos 266 povos indígenas reconhecidos, né? Reduzir a um caráter essencial porque usa a pena na cabeça é um preconceito sem tamanho, né? Tanto é que se a gente pegar os dados do censo, vou pegar o de 2010, que foi o penúltimo, né? Em 2010 a gente falava de 900 e tantos mil indígenas no Brasil. Já tinham sido mais de 10 milhões só na Amazônia, 8, 10 milhões eram as estimativas. Hoje a gente tem 900 mil no território inteiro, né? Em 2010 tinha 900 mil no território inteiro. Desses 900 mil indígenas, cara, quase, eu acho que 40% desses indígenas eram indígenas urbanizados, vivendo nas cidades, né? Entre as cidades com maior população indígena do Brasil, nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? Tem indígena rapper, tem indígena fazendo faculdade, tem indígena como artista gráfico, tem indígena como professor universitário, tem indígena literato, tem indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras se tornando universal, como é o caso do Ayrton Krenak, né? Então, imaginar um indígena essencial
como eu acabei de dizer, é uma grande fantasia, mas isso permanece muito forte na cabeça das pessoas, e especialmente porque a nossa escola, os nossos livros didáticos, até muito bem pouco tempo atrás, continuavam reproduzindo essas coisas, né? E é muito importante dizer tudo isso. Eu atuo num curso de pedagogia, por isso eu tenho me interessado muito sobre material didático para crianças. E nesses cursos, tal, a gente começou a investigar um pouquinho a questão dos materiais didáticos, né? E eu lembro que com os meus alunos, eu pedi para que eles começassem a pesquisar e analisar os livros didáticos para tentar entender o quanto a escola reproduz esses preconceitos, né? E eu pedi para que eles selecionassem materiais tal com os quais eles estão acostumados a trabalhar. Eu atuo num curso de formação de professores dos anos iniciais, e eu lembro que eu pedi uma atividade, e essa atividade dizia basicamente, tentava responder basicamente 3 perguntas ao analisar os materiais, né? Eu pedia para que eles, ao pegar um livro didático, ao pegar uma atividade que fosse colocada numa sala de aula, que eles tentassem ficar atentos às seguintes questões, aos seguintes movimentos, né? Então, esse material que você está analisando, ele sugere algum tipo de pesquisa que leve o aluno a se atualizar sobre quem são os povos indígenas, né? Ou ele simplesmente reproduz um conhecimento estático do que é um povo indígena, né? Ao trazer esse conteúdo, esse material, instiga o aluno a pensar sobre a perspectiva dos povos indígenas, ouvindo os povos indígenas, ou um narrador externo, branco, falando sobre esses povos indígenas, né? O ponto de vista da história local é privilegiado. O conteúdo considera a ideia da diversidade indígena ou narra o fato como se todos os indígenas fossem a mesma coisa, tivessem a mesma experiência, né? As imagens contribuem para mostrar essa diversidade indígena. Esses povos são tratados como exóticos, os conteúdos respeitam religiões e culturas, ou costumes e tradições desses povos. Eram perguntas gerais, chaves, usadas por pesquisadores no Brasil. Essas perguntas também não surgiram da minha cabeça, foi lendo artigos a respeito, que eu as formulei e as adaptei. E a ideia era tentar procurar isso nos materiais didáticos, nas atividades aplicadas. Cara, foram surgindo uma série de atividades, algumas muito legais, mas outras como essa, né? Então dá uma olhada nessa, é uma atividade infantil, obviamente, mas olha só o que ela está pedindo. Pinte somente os objetos que os índios usam, né? Os índiozinhos da Turma da Mônica ali. Cara, é uma atividade horrorosa, né? Porque qual é a ideia? A ideia é que os alunos circulem ou pintem o cocar, né? A cerâmica, a canoa, o arco e a flecha. Não que não existam povos indígenas utilizando esses instrumentos cotidianamente, mas quer dizer, se o indígena usar geladeira, ele é menos indígena por isso? Se ele escutar música no rádio e essa música for cantada em inglês, ele é menos indígena por isso, né? Se ele for frequentar a universidade, como a Unicamp, que tem um vestibular indígena excelente, ele deixa de ser indígena por frequentar a universidade? No fundo, o que essa atividade está trabalhando é com a ideia de um essencialismo indígena, com um puta preconceito dizendo que os indígenas só têm uma forma de ser e uma forma de se comportar. A outra é uma atividade de matemática. Olha que coisa doida, doentia, para não dizer outra coisa, né? Quantos índios estão sentados e quantas pessoas estão em pé? Primeiro, institui uma diferença entre índios e pessoas. Cara, isso é horroroso, isso é racista. Essa atividade é um absurdo, né? Por que ela é um absurdo? Porque ela institui o primeiro passo da naturalização da violência contra grupos excluídos, que é essa separação entre nós e eles. Existem pessoas e existem índios, talvez uma categoria menor de ser humano. É isso que a atividade está propondo, né? Os indígenas são passivos, eles estão sentados. As pessoas, os brancos, estão de pé. Eles civilizam, eles catequizam, né? Tem um indígena sentado na árvore. Cara, eles estão reproduzindo, fazendo um diálogo direto com um quadro do século XIX chamado A Primeira Missa, que quase todos vocês já devem ter visto em um livro didático, né? Um quadro pintado na época que o Brasil se construía como Estado-nação, inventava a ideia de uma nacionalidade brasileira, do que era o Brasil, e a resposta para o que era o Brasil era um território colonizado pela civilização portuguesa, que trouxe para cá os bons costumes, que trouxe para cá a cultura, civilizando povos bárbaros. Então, quer dizer, ao redor da cruz, né, e o quadro do Vitor Meireles é muito baseado na carta do Pedro Américo, do Pedro Américo, na carta do Pero Vaz de Caminha, né, a carta que ele manda ao rei Dom Manuel. O que a gente observa? O Estado português ao centro, com a cruz representando a religião civilizada, né? Um grupo de indígenas assistindo a tudo isso, meio exóticos, meio misturados à natureza, né? Não são totalmente civilizados, estão à parte dessa civilização que vem para trazer, obviamente, a cultura e a verdadeira religião. Cara, a atividade da Turma da Mônica está reproduzindo isso, né? É um absurdo. E são atividades que estão circulando e sendo aplicadas em sala de aula. Agora, a minha grande pergunta para amarrar tudo isso é exatamente essa. O que esse tipo de narrativa que estereotipa,
que torna o índio um ser caricatural, que diminui a sua humanidade. Como é que esse tipo de narrativa pode estar relacionada à ideia da crise Yanomami? Pode estar relacionada a teses como a do marco temporal? Como é que essa história ensinada na sala de aula tem, de alguma forma, reflexo nessa realidade mais dura que a gente viu acontecer em 2023, né? E aí o que a gente percebe é que, ao longo de muitos séculos, a narrativa, o ponto de vista que sempre prevaleceu, foi o que a gente chama de ponto de vista eurocêntrico, né? Então, essa é uma imagem do século XVI, do final do século XVI, super famosa também, e que, de alguma forma, evidencia traços do que a gente vê hoje naquela atividade infantil, né? Então, o que a gente percebe é o Américo Vespúcio chegando na América, né? Ele é o civilizado, ele porta os emblemas, os estandartes da civilização, a cruz de Cristo, o astrolábio, as caravelas, ele possui a técnica, a ciência, e ele desperta a América de um sono profundo. A América só passa a ter existência a partir da chegada dos europeus. Estou determinando um momento cronológico de fundação desse continente e ele começa a partir do momento em que os europeus chegam aqui. É isso que essa imagem está dizendo. A América é meio exótica, ela tem canibalismo ao fundo, animais meio entre o exótico e o demoníaco, né? A América não apresenta roupa. Esse é um critério para determinar civilização no século XVI. Então, ela é menos civilizada por estar nua, né? Ela é passiva, né? Ela está assistindo a chegada do início da história. Essa perspectiva que coloca o europeu como centro da ação é a mesma perspectiva que vai depois, de alguma forma, estar presente nessas atividades que eu acabei mostrando para vocês. Ou seja, a gente vem reproduzindo ao longo de muitos anos uma perspectiva que tende a levar esses indígenas a esses essencialismos, né? E com essa imagem geral do que são os indígenas, a gente produz desrespeitos flagrantes aos direitos humanos. A crise humanitária Yanomami tem na sua raiz, na sua origem, esse tipo de narrativa, né? Só um Estado que se acostuma a tratar indígena como cidadão de categoria inferior permite que uma coisa dessa aconteça, né? Com cenas estarrecedoras sobre crianças subnutridas morrendo por falta de comida, né? Meninas se prostituindo em troca de comida. Havia relatos de violência sexual em relação a isso no território Yanomami, né? Eu vou passar rápido pelas imagens, porque a ideia não é ficar explorando a miséria alheia, né? Mas qual é a minha premissa básica com que eu quero começar a discutir aqui com vocês, né? O que eu quero que vocês entendam é que, como Estado-nação, como civilização, como país, nós naturalizamos o silenciamento e o apagamento de algumas coletividades. A gente não sabe nada sobre intelectuais africanos, a gente não sabe nada sobre a herança africana para além da escravidão, a gente não sabe nada sobre indígenas. Lembra naquela atividade que eu mostrei para vocês na primeira aula, que eu pedia para que os alunos me mostrassem os principais líderes da história, os principais acontecimentos? Cara, nunca um indígena é citado como alguém que impactou, modificou a história, né? Nunca uma cultura indígena foi descrita naqueles questionários que eu aplico como fundamental para a história do nosso país. A gente naturalizou o silêncio sobre essas populações, a gente não fala sobre eles, né? Quantos povos indígenas você conhece? Se a gente sair perguntando, talvez as pessoas falem Tupi-Guarani por conta da presença no litoral e que foram os indígenas que mais mantiveram contatos inicialmente com a colonização portuguesa, mas, cara, a gente tem uma infinidade de línguas indígenas no Brasil, ainda hoje, mesmo depois de muito extermínio, né? Mas a gente naturalizou o silenciamento ao redor deles. Agora, qual é a premissa? Cara, o fato de não falarmos sobre africanos, sobre indígenas, para além daquilo que normalmente é autorizado a se falar, no caso dos africanos, a escravidão, no caso dos indígenas, como se eles fossem alguém do passado, morto lá no século XVI, essa morte narrativa, esse apagamento, esse silenciamento, normalmente ele precede a morte física, né? Entendam, nenhum genocídio é produzido do dia para a noite. Nenhuma morte ou nenhum abandono sistemático de população é produzido do dia para a noite. Demora para que as coisas aconteçam. Há um processo que vai sendo gestado, né? Antes de adotar a solução final, que todo mundo conhece, a Alemanha nazista, antes de matar mais de 6 milhões de judeus, a Alemanha nazista criminalizou, a Alemanha nazista estigmatizou, a Alemanha nazista separou em guetos, a Alemanha nazista proibiu que os judeus exercessem determinadas profissões, frequentassem determinados lugares. Muito antes de matar, o que eles fizeram? Eles criaram estereótipos e mataram ou criminalizaram narrativamente o judeu, a ponto de você poder tornar a morte desses caras legítima do ponto de vista de um estado de destruição, né? O que eu quero dizer com isso?
Antes de ser morto, o judeu foi narrativamente criminalizado. Então, quer dizer, normalmente a morte física ela é precedida pela morte narrativa. E se a gente não for feito, se nada for feito, se a gente não combater esse tipo de narrativa, o resultado vai ser sempre racista, né? Por isso que esses povos têm direito à narrativa, têm direito à fala. Está no momento da gente trocar de posição, né? A gente se posicionou sempre do lado dos conquistadores, dos europeus. A gente sempre esteve do lado do navio, né? Nunca do lado da praia, nunca do lado do litoral, nunca do outro lado, nunca observando o ponto de vista de lá, né? E o direito à narrativa é fundamental, porque o direito à narrativa combate estereótipos. O direito à narrativa, ele é um direito fundamental porque ele combate a permanência de narrativas como essa que autorizam a destruição e a morte, né? E por isso que a história ou a escola, na minha perspectiva, ela pode ser um antídoto contra a barbárie, né? Ela pode furar esse duro asfalto da realidade brasileira. Então, quer dizer, se a gente quer evitar novas crises como a que aconteceram no Brasil em 2023, a gente precisa dar voz àqueles que foram usualmente silenciados, e esse é o exercício narrativo que eu tenho tentado fazer com o curso, né? A gente precisa ler literatura indígena, a gente precisa ouvir lideranças indígenas, a gente precisa estar atento a essas vozes que foram sistematicamente silenciadas. E aí eu queria mostrar um exemplo claro de como opera essa lógica da cultura e da civilização europeia. Cara, essa imagem linda, maravilhosa que vocês estão vendo, é uma reconstrução em 3D da cidade de México Tenochtitlan, né? Que foi a capital do Império, da Confederação Azteca Mexica, ao longo dos séculos XV e XVI, né? Ou seja, quando os europeus, quando os espanhóis pisaram na região que atualmente é o México, foi com essa civilização, ou com esse grupo de povos indígenas que eles acabaram lidando. Havia uma diversidade imensa de povos indígenas, mas toda a região era de alguma maneira controlada por essa confederação que era liderada pela cidade de Tenochtitlan, né? Também nas leituras complementares, eu vou deixar também um link de um podcast muito legal chamado Hora Americana, falando sobre a conquista do México e sobre a cidade de Tenochtitlan, se vocês quiserem se aprofundar. Mas isso aqui era a capital do Império Azteca. Cara, e a capital do Império Azteca ela foi fundada sobre um lago de águas salgadas, que era o Lago Texcoco, que foi inteiramente depois coberto pela cidade do México, a atual cidade do México, capital do México, é a base da antiga cidade de Tenochtitlan, né? Cara, era uma cidade impressionante, impressionante. Os historiadores, os arqueólogos estimam que Tenochtitlan tinha, em média, pelo menos 200 mil habitantes, distribuídos ao redor de algumas ilhas e regiões que eles foram povoando do lago, que dava mais ou menos 2 mil quilômetros quadrados de extensão, se eu não me engano, que era 200 mil habitantes, alguns falam 250 mil. Nenhuma cidade europeia tinha o tamanho dessa capital indígena, nenhuma. Nem Sevilha, que era o centro da casa de contratação, né, o lugar que... casa de contratação, não, eu acho que é casa de contratação, eu não lembro exatamente qual era o nome da instituição responsável pela administração da América, eu acho que era esse, na América Espanhola. Mas não vem ao caso nesse momento. Mas mesmo a Sevilha, que era a sede política dos assuntos que tratavam com a América, né? Sevilha não tinha esse tamanho. Sevilha, que era uma cidade espanhola, uma das maiores que existia, ela tinha 150 mil habitantes. Nem Roma, nem Paris tinham o tamanho de Tenochtitlan. Talvez Pequim, talvez Constantinopla, cidades do Oriente tivessem esse tamanho, mas nenhuma cidade da Europa Ocidental tinha esse tamanho. A cidade era linda, era imensa, era bonita, a ponto de o Cortés, o cara que conquistou a civilização asteca, ou um dos que conquistou a civilização asteca, a gente pode questionar essa ideia também, olhar para ela e ficar embasbacado, ficar impressionado com a grandiosidade do Tenochtitlan, né? Com suas avenidas, com suas pontes. Ele escreve em carta ao rei espanhol dizendo que uma das pontes que ligava a cidade, a região para fora do lago, chegava a comportar 8 a 10 cavalos, um do lado da outro, que essas pontes misturavam pedaços de terra com trechos de água. A Veneza do Novo Mundo, como assim foi chamada, Tenochtitlan, era uma cidade impressionante. Cortés fica embasbacado, né? Mas olha essa coisa louca, mesmo impressionado com a grandiosidade da cidade, a decisão dele foi por destruir a cidade, porque ela era diferente dos padrões europeus, porque ela era diferente da urbe europeia, né? Isso aqui é uma imagem, essa aqui é outra aérea, é lindo, né? Ao centro da ilha maior, você tem os lugares rituais de culto, quer dizer, o centro da vida religiosa cerimonial asteca, né? Com o templo maior, lindo, né? Com as tinampas, eles construíam canteiros aquáticos para plantar,
que ajudavam a conservar a vida aquática do lago. Era muito interessante. Era uma sociedade absolutamente tecnológica também, né? Com aquedutos, porque o lago era de água salgada, então com aquedutos que traziam água potável de outros lugares para a cidade, enfim, né? Com mercados, com vai e vem de pessoas impressionante. Era uma cidade também bastante comercial, que dominava outras cidades e outras populações indígenas, né? Esse é o centro. E aí, essa reconstrução que foi feita em 3D pelo Thomas Cole permite a gente fazer o antes e depois, né, de como era antigamente, de como está hoje em dia a capital do México, né? E aí eu vou mostrar para vocês uma sequência de fotos, dá uma olhada, né? Avançando. E dá uma olhada, não é à toa que em cima do maior templo religioso da antiga capital indígena, os espanhóis tenham construído a Catedral Metropolitana do México, né? Então, se você observar, está lá o templo, Catedral Metropolitana do México, né? É a religião católica suplantando materialmente a religião indígena, a barbárie, né? Existem as pessoas, existem os índios, né? É terrível, né? Mas isso é a personificação do que significa essa cultura europeia. Ao eleger um modelo de civilização ideal do que é a verdadeira fé, eu acabo com a diferença, eu extermino a diferença. Não é à toa que se fala também em conquista espiritual do México, né? E aí é muito interessante, existe uma grande estudiosa da América, né? Uma mulher que é referência nos estudos em História da América, chamada Janice Teodoro, que escreveu um texto sobre essa atitude do Cortés, né? Essa é uma imagem de frente da Catedral Metropolitana do México, que é uma coisa linda, né? Mas mais construída sob sangue indígena, né? E olha só o que ela diz sobre isso. Muitos de nós, ainda hoje, ao invés de perceber as qualidades de tradições diferentes, vemos o mundo por uma janela só. Transformamos o olhar europeu no olhar universal. Vejamos um exemplo. Quando Cortés chegou em Tenochtitlan, ele olhou a cidade e disse: é mais bonita do que Veneza. Mas na segunda carta ao rei de Espanha, ele proclama a decisão de destruir a cidade, porque a urbis, a cidade, não fazia parte do modelo europeu. A cidade de Tenochtitlan, México, era bonita, mas seguia outros referenciais estéticos, diferente dos europeus. E como era diferente, tinha que ser destruída. A cultura europeia passa a se imaginar e a se impor ao mundo como se fosse uma cultura capaz de ser considerada única e verdadeira. Evidentemente, não estou cobrando de um homem do século XVI uma percepção igual ao do século XX. No entanto, a beleza da história consiste na existência de narradores diversos, que constroem versões diferentes de um mesmo fato. O que a gente está assistindo, com esse exemplo que eu estou dando aqui de maneira superficial, é o que eu tenho tentado provar ao longo do curso, né? A gente elege um padrão narrativo e, com ele, a gente extermina tudo que é diferente, né? Então, se os Yanomamis foram largados à própria sorte, para morrer de fome, para morrer envenenado por mercúrio, é porque a gente construiu historicamente uma narrativa que sempre tratou os indígenas como bárbaros, como selvagens, como cidadãos de categoria inferior, né? E isso tem muito a ver com a maneira como a gente entende a lógica de civilização e progresso, né? Já falei desse quadro para vocês, mas essa ideia do progresso como sempre um aperfeiçoamento, né? Esse é um quadro famoso do século XIX ligado à marcha para o oeste nos Estados Unidos, chama American Progress, né? Columbia, personificação feminina da República Estadunidense, paira sobre o ar e traz com ela os símbolos da civilização, né? O telégrafo, o trem a vapor, a propriedade privada, os colonos brancos trabalhadores, o barco a vapor, né? E soterra a barbárie. O quadro trabalha com claro e escuro, né? A civilização é clara, a barbárie que vai ser soterrada e suplantada é escura e ela é representada pelos indígenas e pelos búfalos, né? A ideia de que a civilização vai vencer a barbárie, né? Vai trazer o progresso, o desenvolvimento para regiões. Cara, até hoje a gente pensa a Amazônia dessa maneira. Até hoje a gente pensa a floresta amazônica sob essa perspectiva do desenvolvimento. Só pensar a quantidade de hidrelétricas que a gente está construindo lá e destruindo não só regime de água, de rios, mas também a vida de populações locais, né? Essa luta da civilização contra a barbárie é um discurso que colou muito pesado desde o século XVI, né? A ponto de, por exemplo, na década de 70, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, órgão sob controle do governo ditatorial brasileiro, criar essa peça publicitária aí, né? Uma terra sem homens para homens sem terras, né? Esse era o slogan da ditadura militar. Cara, incentivando a ida de pessoas para avanço de áreas agropastoris, né? Toque o sal boiado para uma parte do mundo, derrube a floresta e venha criar gado na Amazônia. Esse era o governo incentivando a ocupação da Amazônia. Essa noção de que progresso é floresta derrubada, né? Agora, o grande problema desse tipo de discurso é que essa marcha do progresso, que é investida de valores positivos, a ideia de aperfeiçoamento, de triunfo da civilização, cara, ela nunca chega num lugar vazio, né? Ela nunca chega. A gente pode até achar que é, a gente constrói a ideia de que é vazio, mas ela não é, né?
A marcha para o oeste dos Estados Unidos não marchou, os colonos americanos não marcharam para o território vazio, porque o território é repleto de indígenas e mexicanos, né? A mesma coisa em relação à floresta brasileira. O grande problema é que essa marcha do progresso é uma foto da destruição de algumas de trechos da floresta para a construção da Transamazônica, é que ela chega em espaços que são habitados. Só que quando ela elege um ideal de civilização, de organização social, o que acontece com aquilo que é diferente? É expropriado, é dominado, é eliminado, é morto. É assim que funciona, né? A floresta tem que servir aos nossos propósitos e tudo que é diferente acaba sendo destruído, né? Outra peça publicitária das políticas públicas da década de 70, né? Uma terra sem homens para homens sem terras, precisamos iniciar o relógio da Amazônia. Percebe? Né? É como se a história amazônica não existisse, só passasse a existir a partir da chegada do homem branco. A gente está reproduzindo o quadro do século XVI, com uma mesma lógica discursiva nos anos 70, quer dizer, há muito pouco tempo atrás. E é óbvio que isso tem efeito devastador, porque você começa a olhar para essa floresta com a lógica da exploração. E aí, crimes terríveis acontecem, né? O caso Yanomami é um deles. Mas se a gente voltar na década de 70, na época da construção da rodovia que ligou a cidade de Manaus a Belém, a rodovia BR 174, cara, no meio da rodovia tinha um povo indígena, né? Os Waimiri Atuari. Os caras bombardearam a aldeia deles, porque os caras teve enfrentamentos entre os caras que estavam construindo a rodovia, a população indígena, bombardearam a aldeia, tacaram veneno em cima da aldeia. Aviões sobrevoaram e tacaram veneno nos indígenas. Mais de 8.350 indígenas foram mortos, relatório feito pela Comissão Nacional da Verdade, né? É muito simbólico que a cidade de Manaus, capital do Amazonas, né, onde existia uma antiga população indígena chamada Manaós, por isso Manaus, o nome da cidade, que uma das principais praças, ou das praças mais bonitas, símbolos de uma bela época do ciclo da borracha, tenha sido construída sobre um cemitério indígena. A Praça Pedro II, linda, com seu coreto, com seu modelo de vida europeu, foi construída sobre corpos indígenas em Manaus. Simbólico isso, né? É sobre isso que a gente está falando, sobre um tipo de narrativa que se constrói se sobrepondo e eliminando aquilo que é diferente, né? Não é à toa que muitos jornalistas, antropólogos chamam esses ciclos econômicos, como o da borracha que aconteceu na Amazônia, a gente vai falar melhor sobre ele em outras aulas, como ciclos econômicos da morte, da destruição, né? É isso, né? Por isso que hoje em dia a gente fala que a história da América talvez tenha produzido o maior genocídio da história, né? Junto com outros genocídios igualmente importantes, como foi o caso do tráfico transatlântico, ou mesmo dos judeus na Europa da primeira metade do século XX, né? Mas, cara, se você pegasse 100 anos depois da chegada dos europeus na América, a gente já pode falar na morte de quase 56 milhões de indígenas em todas as Américas. A Amazônia tinha 10 milhões, 8, 10 milhões de indígenas. Um século depois, territórios inteiros tinham sido esvaziados pelo contato com essa civilização. Seja por conta das doenças, do impacto virológico, bacteriológico, pela escravidão, pelo extermínio deliberado, pela destruição da floresta ao longo do tempo, etc. 56 milhões de pessoas mortas, né? E esse genocídio que é construído historicamente, né, a perseguição deliberada de um determinado grupo étnico, nesse caso povos indígenas originários, pelo menos desde 88 não deveria acontecer no Brasil, né? O Brasil teve muitas constituições, boa parte das nossas constituições trataram os indígenas como cidadãos de categoria inferior, né? Viam os indígenas como menores de idade, alguém incapazes de terem autonomia, que precisavam ser tutelados pelo Estado. A de 88 veio para mudar isso, para reconhecer não só a soberania dos povos indígenas, a autonomia desses povos, mas os seus direitos aos lugares tradicionalmente ocupados por eles, artigo 231 da Constituição. E aí vem o marco temporal e diz, não, eles só podem ocupar os territórios que eles estavam desde 1988, ignorando que essa história indígena é muito anterior e muito mais antiga e muito mais complexa do que tudo isso, e é isso que eu quero mostrar para vocês nas próximas aulas, né? Mas só para a gente encerrar um pouco essa conversa inicial, existe um professor chamado Gregor Stanton, né, em que ele descreve os 8 estágios de como a gente elimina grupos historicamente, né? Ele vai dizer, o genocídio não se processa do dia para a noite, né? Antes de matar, tem uma série de etapas. Muita gente critica essa fórmula que ele apresenta, mas muitos genocídios da história têm um pouco essa lógica de ordenação e é legal para a gente pensar no que eu estou conversando com vocês, né? Ele vai dizer, ó, antes de matar em massa, a primeira coisa que a gente faz é classificar os grupos em diferentes. Então, existem os nós, né? Existem a gente e existem eles, né? Existe o nós e existe o eles. Existe o eu e existe o outro, né? Classificar em diferente, esse é o primeiro passo para o extermínio autorizado. Depois você começa a simbolizar e associar aquilo que é diferente a determinadas qualidades ou a determinados símbolos
os judeus associados a ratos, os negros associados a determinados estereótipos e estigmas sociais, o indígena como preguiçoso, né? Você passa a desumanizar aquele grupo, tratado como bárbaro, né? Até que você começa a organização, formando grupos e milícias especiais que vão atuar nisso daí. Polariza, cria um clima de polarização política na sociedade, que cria um clima de ódio e de pé atrás ou insegurança em relação a esses grupos diferentes, se prepara e executa. E depois que você mata todo mundo, você nega que matou, né? Cara, a gente vê isso acontecer muito, muito, né? Então, qual é o meu ponto? Por que é importante falar de história indígena? Porque a gente precisa saber sobre história indígena. Porque o primeiro passo para que a gente mate, para que a gente extermine como sociedade esses grupos, é exatamente não falar sobre eles, ou criar narrativas que instituem a diferença. Porque é isso, né? A morte, o extermínio físico, a crise humanitária que a gente viu no começo do ano, ela não é o começo, ela é o final, né? Porque a lógica narrativa, dentro dessa lógica narrativa, o primeiro passo para que eu elimine, extermine, exclua, é enxergar o outro como diferente, como inferior, o outro como inverso de mim, porque daí ele é bárbaro, ele é selvagem, ele é supersticioso, ele é ingênuo, mas isso me ajuda a construir como o oposto dele, né? Como civilizado, como racial, como esperto, racional, desculpa, como esperto, como trabalhador, né? E ao construir a lógica do indígena bárbaro, tá tudo bem que eles morram, né? Eles são menos do que a gente, é um pouco isso que eu estou construindo. Não é à toa que aquelas fotos estarrecedoras de pessoas subnutridas não sensibilizaram todo mundo, né? A ponto de muita gente achar completamente legítima a defesa da tese do marco temporal, né? Então, qual é o meu ponto? Muito antes da morte histórica, muito antes da morte física, o que acontece, o que se processa é a morte histórica. Porque esse outro que eu fui sistematicamente excluindo da narrativa, que eu fui esquecendo, ele não me interessa. E se ele não me interessa, ele assume menos páginas nos livros de história, ele assume menos protagonismo, ele desaparece da narrativa, ele não age, ele é sempre o ser passivo. E aí, tudo bem exterminar aquilo que eu não conheço ou aquilo que não aparece. Quem é que tinha ouvido falar dos Yanomami antes da crise, né? E aí é por isso que essas imagens de extermínio não sensibilizam, porque o outro já está discursivamente morto, ele já não está ali. E aí tudo bem eliminá-lo dentro dessa lógica, obviamente, né? Vocês acham que eu estou viajando? Então eu vou dar um exemplo. Vocês devem se lembrar disso se vocês são um pouco mais velhos, né? Há algumas décadas atrás, um indígena que estava dormindo numa praça de Brasília, acampando ali, porque tinha vindo por uma movimentação política em Brasília, o Galdino Pataxó, ele foi morto incendiado. Né? Um grupo de playboys de Brasília tacou fogo no índio, ele morreu queimado, ele morreu queimado. Né? E aí, quando os caras foram presos, o argumento deles foi só de brincadeira, a gente só estava a fim de zoar. Né? Olha que coisa louca, né? É isso que esse tipo de narrativa que de alguma forma eu tentei demonstrar aqui produz, né? É isso, é um quadro do Denilson Baniwa também. Então a gente precisa trocar o nosso olhar, a gente precisa inventar novas histórias, e não inventar, mas ouvir novas histórias, mudando a perspectiva, o nosso lugar. Não é mais eu, o homem branco, que vou narrar, né? Essa também é uma imagem do Denilson Baniwa. Conheçam o Denilson Baniwa. Vou depois colocar alguns links para vocês conhecerem melhor, né? O antropólogo moderno já nasceu antigo. A gente tem o costume dos antropólogos, seres racionais, estudando as civilizações indígenas. O que o Denilson Baniwa propõe? Que esse antropólogo é atrasado, né? Agora quem vai observar, quem vai narrar a história, quem vai falar, são os grupos indígenas, né? Porque aí a gente muda o nosso olhar, a gente constrói novas relações. Se ao invés de eu insistir no dia 19, dia do índio, como se costuma dizer no calendário escolar, né? Se eu, ao invés de insistir nessa ideia da estereotipação, né, do essencialismo indígena, e se eu fizer outras, se eu contar outras histórias, né? Exemplo dessa primeira atividade, né? O índio mora onde? Na oca, né? A ideia de essencialismo indígena presente de novo. Como é que o índio se veste como se tivesse uma única maneira de vestimenta indígena? Como é que esse alimento, como se ele se alimentasse de uma única coisa, né? Se ao invés de produzir atividades estúpidas como essa, eu falasse, por exemplo, dos Guarani em sala de aula, de como os Guarani são capazes de produzir diversidade com grãos de milhos de muitas cores, que representam inclusive a diversidade humana, né? E se eu falasse dos Palmari, né? E se eu falasse dos Jamamadi, para além dos Guaranis, né? De toda a diversidade, se eu falasse dos ritos indígenas de iniciação na sala de aula. Olha que coisa linda, né? Toda a sociedade tem ritos de iniciação, de como um menino ou uma menina deixa de ser menino e menina, deixa o mundo da criança e passa a habitar o mundo do adulto, né?
Isso aqui conta a história de um menino, Jamamadi, que está começando a sua vida adulta na aldeia. Olha que coisa linda, olha que relato lindo, né? Num certo dia, porque qual é o rito de iniciação? O menino sai da aldeia para caçar sozinho e precisa voltar com uma caça, né? Se ele volta para a caça para alimentar a aldeia, ele tem direito a participar desse mundo dos homens, esse mundo masculino, desse universo adulto, né? Olha que coisa linda, a relação do pai e da espera em relação ao filho. Num certo dia, um menino que devia ter, na ocasião, 12 anos, mais ou menos, pega uma canoa sozinho e rema Igarapé acima. O Igarapé é Capana, afluente do rio Purus, Amazônia. É profundo e cheio de curvas fechadas e com muita correnteza, ou seja, é um rio perigoso, né, que gera apreensão no pai que vê o filho partir. O menino saiu por volta do meio-dia e, ao final da tarde, ainda não havia retornado. Ele sai e demora para voltar. Seus pais começam a externar preocupação, mas olha que coisa linda. Não é desespero. Não é a nossa sociedade do imediatismo que, enquanto não vê os dois tiquinhos azuis do WhatsApp, começa a entrar. Ele está preocupado, ele não está desesperado, é diferente. Né? Muito bonito o sentido da espera nesse texto. Desculpa. Seus pais começam a externar preocupação. Passa o tempo, a noite se aproxima e a apreensão toma conta de todos. Mas ninguém faz nada, ninguém sai atrás do menino, só esperam. Não há clima de desespero, só expectativa e preocupação, compasso de espera. A aldeia está esperada, o sentido do coletivo. A noite cai e, de repente, ouve-se um grito de comunicação, lindo, né? Que ecoa da direção do Igarapé, do riozinho. Contentamento geral, todo mundo na aldeia fica feliz. Todos correm para a margem. É o menino que chega ouvindo a fala eufórica do pai. O pai todo orgulhoso, né? Ele conseguiu, ele conseguiu. O menino é recebido com gritos e ovações, está se transformando num homem. O pai passa os dias seguintes contando orgulhoso a aventura do filho e repetindo sempre, ele conseguiu. É lindo, né? É lindo. E se ao invés de falar que o índio mora na oca, a gente falasse sobre os ritos indígenas, se a gente construísse outro olhar, se a gente falasse dos Baniwa, né, e do esforço da produção de diversidade de comida que eles têm, produzindo mais de 50 tipos de pimentas diferentes, se a gente falasse do padrão de cestaria Baniwa, que é absolutamente deslumbrante, né? Se a gente falasse dos Nambiquara e de como eles pescam a partir da técnica da mascriação, né? Eles inventam suas próprias máscaras, mergulham no rio e pescam peixes de uma maneira absurdamente linda, o que faz com que as crianças tenham uma relação com o rio desde pequenas, aprendendo a mergulhar. É uma relação com o ambiente que os torna parte da natureza e não apartados da natureza como nossa civilização construiu. Não é uma maneira mais inteligente de falar, de provocar os nossos alunos para a diversidade, né? Se a gente falasse do Chavante, da sua luta histórica pela demarcação do seu território no Mato Grosso, né? Se a gente falasse dos Mati e de toda a técnica de zarabatana, que ao mesmo tempo é um instrumento de caça, mas de esporte, e absolutamente lindo e produzido com uma estética linda, né? Se a gente falasse da arte contemporânea indígena Macu, dos Runicuim, do Acre, né? Cara, entende o quanto o universo indígena é gigantesco? E aí a gente reduz tudo a índio mora na oca. É terrível fazer isso. Né? Então, falar de história indígena é urgente. Porque se a gente promove muitos olhares, se a gente se preocupa e torna um debate público, a gente impede que genocídios como o que aconteceram no início desse ano se processem. Porque aí a gente desperta as pessoas para o sentido da autoridade, para o sentido da diferença. Porque eu só começo a respeitar o outro e a pensar em direito humano para o outro se eu tenho empatia, se eu reconheço a diversidade humana. Porque se eu reconheço a diversidade humana e tenho empatia, a minha narrativa está lutando não só contra o esquecimento, mas contra a morte histórica e a morte física dessas populações. Acho que era um pouco isso que eu queria dividir com vocês, né? Isso é fundamental, esse tipo de reflexão é fundamental porque a gente vai fazer daqui para frente no curso, né? Deixei os links de aprofundamento, sugiro que vocês deem uma olhada, é bem legal, fala sobre algumas questões da crise Yanomami, que a gente abordou na aula, e também sobre a cidade de Tenochtitlan, conquista do México, né? Daqui para frente a gente vai falar muito sobre história indígena, e eu espero que vocês gostem e se interessem pela questão. É isso, pessoal, um forte abraço. Logo mais eu disponibilizo a correção da nossa primeira atividade avaliativa. A gente se vê na próxima aula.